Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Sou o psicólogo e gestalterapeuta Alexandre Herzog. E neste vídeo te recebo alegremente aqui para tratar sobre transcendendo angústias. Nós, seres humanos, assim como os demais seres vivos, podemos ficar angustiados. E o que seria essa angústia? E como lidar com ela? Como transcender? Aqui na Gestalt e também em outras teorias que se propuseram a olhar para a experiência de vida como um todo, chegou-se à conclusão que a vida é esse movimento, né, com total presença de forma e total ausência de forma ao mesmo tempo. Se está vivo, se move. Mas isso não significa dizer que o que está parado está morto. Seria muito prático, certo? No estar parado, essa agitação molecular dos elementos, ela é bem menor, mas ainda existe. Então, quando você para assim, você não está falando nada, mas você ainda está respirando. Milhões e milhões de reações químicas e de outras naturezas seguem acontecendo para manter você vivo, né? O seu organismo vivo. E aqui na Gestalt a gente olha muito para esse organismo que se adapta conforme ele vai interagindo com o ambiente. Mas e qual seria o conflito, o problema causador de angústias que nos impede de transcendê-las? É exatamente esse. A gente parece querer resposta para tudo, algumas coisas podem não ter resposta. E aí isso parece ser um nó impossível de quebrar, porque essas coisas que parecem não ter resposta, para as quais a gente busca ativamente uma resposta, se a gente aceitasse que talvez elas não tenham resposta, isso deixaria uma lacuna na nossa mente. E a nossa mente, que também é uma estrutura a qual a gente ainda está descobrindo cientificamente como funciona, ela parece que não aceita coisas sem resposta. E aí, essas quebras, essas intransigências, digamos assim, da nossa vida, produzem essa sensação de falta que origina a angústia. E aí, aqui nesse vídeo, nós estamos falando sobre transcender as angústias. Qual um caminho assertivo para fazer isso? Precisamos entender como percebemos, como sentimos e como organizamos isso. Essa é a parte básica que eu costumo falar para você. Dentro disso, o corpo é um aspecto muito importante, porque toda vez que estamos angustiados, o corpo emite algum tipo de sinal. Vou contar para vocês um exemplo de situação recente que me aconteceu. No sábado do dia 16 de setembro, por volta aí das 9 da noite, fiquei extremamente agitado. O corpo fervilhava assim, parecia que não podia ficar parado ou que não conseguia. E aí, eu procurei sentar e ficar quietinho, por exemplo, aí a mente se agitava mais ainda. Milhares de pensamentos. Falo para você aqui de uma condição que é absolutamente normal na minha vida e talvez na sua. E em diversas pessoas também, porque nós vivemos num tempo com milhares de estímulos e muitas vezes não sabemos identificar o que está acontecendo. Devido a tanto estímulo, tanto conhecimento, tanta informação de livre acesso em tempo integral. Então o que acontece? Procurei
tentar identificar ali, né, o que estava acontecendo com o meu corpo. Comi alguma coisa. E aí descobri que não era fome. Bebi água, melhorou um pouquinho. E aí eu fiquei me perguntando, será que era uma necessidade de água ou de reposição de outra coisa? Terminei aquela noite sem saber. E por que te trago esse exemplo aqui? Porque o tema que estamos tratando hoje é justamente sobre isso. Conforme você vai entendendo as necessidades do seu corpo, você vai se relacionando melhor com ele e com a sua emoção. Porque o corpo, ele é, né, nossa estrutura física, orgânica, etc. Mas é também a morada da alma. Né? Para quem tem uma conexão cristã ou espiritualista, né, vai conceber que o corpo é a morada da nossa alma. Psicologia ainda é uma ciência que estuda a alma. Né, por métodos científicos, ainda que não se possa observar a alma, mas se pode observar alguns aspectos dela em ação, como atitude, sensibilidade, comportamento. Tudo isso são aspectos da alma em ação que a gente pode observar. E aí, a gente identifica agora que o corpo emite sinais. Nossas angústias, a maioria das vezes, são sinais que o corpo está emitindo de que algo está faltando ou está sobrando. Nossa responsabilidade, que é o que estamos tratando esse mês aqui, é manter o certo equilíbrio, né? Manter não necessariamente uma linearidade, né? Mas diminuir o nível de oscilação, não ficar uma coisa assim. Porque esse tipo de desequilíbrio nos aproxima da doença mental. Enquanto que esse outro equilíbrio, um desequilíbrio que se regula assim, ele nos leva a um ajuste mais constante na nossa vida. Exemplos, para ficar mais claro. Eu explodi de raiva aqui agora, porque não fizeram do jeito que eu precisava, uma coisa que eu precisava muito que fosse feita do jeito que eu precisava. Né? Não me entregaram a correspondência antes do dia 10 de setembro, por exemplo. E era um boleto muito caro, que eu só pagaria no dia 11. Dia 10 foi domingo. Vamos mexer nessas datas aí. Né? Boleto de vencimento, dia 9. Chegou dia 10. E não se aceita o pagamento daquele débito, né, em questão pós-vencimento. Aí senti toda uma angústia, uma tensão, uma raiva. Tá tudo ali. O que é o reflexo que normalmente tem? A gente sai praguejando. Só piora. Porque nesses praguejares aí que a gente faz, a gente pode entrar num ciclo onde a gente fica só repetindo essas pragas aí, e além de não se mover para resolver o que está ali como energia se movendo dentro de nós, a gente ainda atrai coisas do mesmo padrão e só pior. Então não funciona. Em contrapartida, se a gente para um pouco, respira e observa, pode ser que a gente identifique algum lugar do corpo onde há uma tensão maior, um formigamento, uma energia está ali. Ali é que está o segredo. Conforme você vai entendendo sobre si e sobre seu corpo, identificando os sinais que ele te dá, né, você vai descobrindo, certo? O que ele quer dizer com uma tensão aqui no peito, por exemplo. Esse mesmo sábado que eu citei para você, eu estava me sentindo todo amassado aqui, ó, no lado esquerdo do peito, né? Principalmente aqui, mais ou menos próximo ao coração. E aí consegui, depois de muito refletir, identificar
era de deitar de bruços, né? Ficar muito tempo deitado ali. O peso que eu estou hoje, eu mesmo me pressionava, né? Porque eu ainda estava deitado de bruços apoiado nesse cotovelo. Aí imagina esse ponto de apoio sustentando, né, todo o meu peso de bruços, né? Aí descobri. Quero falar para ti de uma oportunidade. Autoconhecimento é um caminho de uma vida. E é um caminho que pode ser muito doloroso, principalmente quando o autoconhecimento envolver autorresponsabilidade, né, como tratamos aqui num dos últimos vídeos. Mas ele é muito interessante, porque conforme você vai descobrindo os brilhantes recursos que existem na sua alma, como utilizá-los, como se sobressair pessoalmente, profissionalmente, a partir daquilo que é o seu diferencial, daquilo que é único em você, isso se torna uma experiência em que você desfruta da vida, ao invés de reclamar daquilo que acontece. Que mudança, né? Que trajetória. Você pode iniciar uma trajetória, sim, se você sente que faz sentido para você, se você se sente preparado. Os meus serviços aqui, mediação emocional, gestalt terapia, e até mesmo os produtos, os e-books, eles ajudam a você a fazer o seu processo aí de autoconhecimento, respeitando seu tempo, o seu entendimento, sua disponibilidade e o ritmo que você consegue andar. Você não precisa saber tudo agora ao decidir iniciar a sua jornada de autoconhecimento. Até porque se você se cobrar pelo fato, né, dos resultados não virem exatamente como você quer imediatamente ao dar o primeiro passo, talvez você não esteja ciente de quão carrasco você é consigo mesmo ao elaborar suas expectativas, elaborando expectativas muito além daquelas que você conseguiria cumprir agora. Então, comece respeitando a si mesmo, entendendo o que é isso. Nos links da descrição aqui, você pode acessar os e-books. Para começar, é a minha recomendação. Se quiser depois a mediação emocional, vai ajudar você a perceber, certo? Como, né, você se envolve emocionalmente com as suas questões. E a gestalt terapia a gente trabalha na estrutura emocional, para você ir tomando posse aí da sua autorregulação, né, o seu jeito, né, de se ajustar, esses recursos todos que você tem, né, como usá-los, como colocá-los em ação. E olha só que bacana, tudo isso nos links da descrição aqui, certo? Eu te agradeço por existir e por me assistir. Até!